Hare Krishna, muito bom dia a todos. Sou Gopi Bharta Devidasi. Vou conduzir aqui a leitura então do Srimad Bhagavatam de hoje, aqui pela página da ISKCON Rio de Janeiro. Agradeço o convite para o Paravyoma e aos devotos do templo, por permitirem que a gente esteja aqui participando dessa leitura diária. Vou esperar aqui saber se está tudo certinho com a live, se alguém puder dar um ok para ver se está dando para ouvir bem, está dando para ver. E aí já fica certinho aqui para a gente começar, tá? Antes disso, então, eu vou só entoar os mantras de glorificação, as escrituras védicas, o autor. E aí vocês podem repetir também, por favor, tá? Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Chandramukha Swami Namane, Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namane. Então vamos lá. Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui. Só um minutinho. Acho que tá. Ah, sim, agora sim. Então, acho que tá tudo certinho aqui, né? Tá, então vamos começar. Bom, então a gente vai continuar a leitura, do Srimad Bhagavatam, a leitura desses capítulos, do canto que vocês têm lido, então acompanhado aqui pela ISKCON Rio de Janeiro. E o texto que a gente vai ler hoje é bem especial. Deixa eu só abrir aqui aqui, prontinho. Vou ler aqui, então, mais pra cá. Então a gente vai ler hoje, na verdade, é o verso número 15 do segundo canto do capítulo 3. Capítulo 3, que vocês já estavam então acompanhando, Então eu vou ler o sânscrito, a tradução palavra por palavra, e depois a tradução e o significado são dados por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Então, o verso em sânscrito é o seguinte: Shwasantarupe Shwaitari Swarupair Abhyardhamaneshwanukampitatma Paravaresho Mahadansha-yukto Hiyajopijato Bhagavan Yatagne. Tradução palavra por palavra: Swashanta Rupeshu, aos pacíficos devotos do Senhor, Itarai, outros não devotos, Swarupai, de acordo com os seus próprios modos da natureza, Abhyardhyamaneshu, sendo perseguidos por Anukampita Atma, o Senhor completamente compassivo, para a vara espiritual e material, Isha, controlador, Mahansha Yukta, acompanhados pela porção plenária chamada Mahatattva, Ri, certamente, Adya, o não nascido, Api, embora, Jata, nasce, Bhagavan, a personalidade de Deus, Yata, como ser, Agni, o fogo. Deixa eu só botar aqui mais pertinho. Então, essas são a tradução das palavras, e a gente vai ler agora então a tradução do verso completo e de seguida o comentário dado por Srila Prabhupada. Então, a tradução do verso é a seguinte: a personalidade de Deus, o controlador todo compassivo, tanto da criação espiritual quanto da criação material, é não nascido, mas quando há atrito entre seus pacíficos devotos e as pessoas que estão nos modos materiais da natureza, ele nasce, assim como o fogo, acompanhado pelo Mahatattva. Então, só para contextualizar, antes de a gente começar a ler, então, de fato, esse verso ele faz parte de uma sequência de perguntas e respostas. Na verdade, a gente viu no início desse capítulo que Vidura, então, encontra com Uddhava, que é um grande amigo de Krishna. Uddhava é muito próximo a Krishna. Inclusive, assim, ele tem muitas características que se assemelham a Krishna, as pessoas até, às vezes, assim, não confundiam, mas pensavam, que Uddhava era Krishna. Certa vez Krishna enviou Uddhava até Vrindavana para conversar com as gopis, porque ele não podia ir, de fato, então ele mandou Uddhava e elas acharam que era o próprio Krishna por um tempo, Então, eles são bem parecidos, assim, fisicamente, inclusive,
e eles eram muito amigos, muito próximos. Então o Uddhava ele sabe muito sobre Krishna, né? Ele sabe coisas bem íntimas e bem profundas sobre quem é o próprio Krishna. E aqui nessa sequência de versos, Vidura pergunta para Uddhava, né? No capítulo anterior, Vidura, que também é um grande sábio, não sei se todo mundo conhece Vidura. Vidura, ele era o ministro do rei, né, Dhritarashtra, irmão do rei Dhritarashtra também, e tio de Arjuna, dos Pandavas, né? Ele foi muito importante nessa história que contextualiza, né, o campo de batalha, o contexto da batalha do Bhagavad Gita. Então, Vidura é uma pessoa muito importante, né, nessa história toda. E ele ajudou muitas vezes os Pandavas a escaparem assim, das armadilhas criadas pelos Kurus, né, seus primos malévolos. Então, dois grandes sábios se reuniram, né? Então, Vidura ele sai em peregrinação depois de alguns acontecimentos e ele fica todo o período da batalha de Kurukshetra fora, né? E aí ele peregrina em muitos lugares e por fim ele encontra Uddhava, esse grande devoto, na beira de um rio, né? E eles começam a conversar nesse contexto em que a batalha já tinha acontecido, né? Completamente, já tinha acabado. Então, Uddhava pergunta, né? Onde está... pergunta dos Yadavas, né? Os Yadavas que eram a família de Krishna nesse nascimento, né? Pergunta sobre todas as personalidades e aí Uddhava vai começar a contar para ele, né? Contar algumas coisas e ele fala primeiro sobre Krishna, né? Então ele começa a se lembrar, né? De Krishna, das aventuras de Krishna, das coisas todas que Krishna fez, né? E ele fica muito tocado, assim, em êxtase mesmo. Então ele fala, né? Começa a falar sobre Krishna e com muita emoção na voz, né? E aí ele entra nesse verso, né? No verso anterior ele fala um pouco sobre as gopis em Vrindavana, né? A relação delas com Krishna. E nesse verso ele vai falar sobre o próprio Krishna, né? Por que Krishna vem, né, para esse plano? Por que Krishna aparece aqui, né? Krishna não tem nenhum desejo, nenhum interesse na natureza material, né? Tudo isso aqui para Krishna é ínfimo, né? Mas por que ele vem, então? Né? Então ele está falando aqui. A personalidade de Deus, o controlador todo compassivo, tanto da criação espiritual quanto da criação material, é não nascido. Krishna nunca nasce, né? Mas quando tem atrito entre seus pacíficos devotos e pessoas que estão nos modos da natureza material, ele nasce assim como fogo acompanhado pelo Mahatattva. Então, o que acontece é isso, né? Que Krishna não tem interesse nessa matéria, né? A gente vai ler o que Prabhupada falou aqui já, mas só para contextualizar esse verso, né? Então, Krishna não tem interesse em nascer aqui, não é uma coisa assim, tipo, vou lá dar uma volta, né? Não, mas Krishna, ele é muito devotado, né? Engraçado até falar isso, assim, que o próprio Deus é devotado, né, seus devotos, ele é muito... ele é um grande cúmplice, né, dos seus devotos puros, né? Então, toda vez que acontece de algo estar atrapalhando, né, os seus devotos puros, ele surge para facilitar a vida dessas pessoas, né, desses devotos que estão aqui para propagar a consciência de Krishna, né? E nada diferente disso. Os devotos puros, eles existem porque eles querem que as outras pessoas também conheçam Krishna. Então, Krishna, não como uma forma de satisfazer seu próprio ego, né? Mas como uma forma de facilitar com que as almas entendam quem elas realmente são e voltem para sua casa, né? Para o seu lar, um lar seguro, sem estresses, né? Sem ego, sem essas perturbações, inveja, cobiça, ira, tudo isso que acontece com a gente, né? Esse lar seguro existe e Krishna quer facilitar para que a gente vá viver nesse lugar, né? Então, por isso que toda vez que Krishna, que acontece de alguns dos seus devotos estarem em apuros, né? Alguns dos seus devotos, né? Nessa época que Krishna veio há 5.000 anos, a gente sabe que tinham muitos seres que estavam perturbando, né, os seus devotos. Então, Krishna resolveu vir, né, a pedido dos seus próprios devotos para trazer a paz, né, para as pessoas que estavam se dispondo ali a serem devotos, almas, devotos puros, né. Então vamos ler o que Prabhupada falou aqui, mas então a gente já contextualizou um pouquinho, né, do que está acontecendo aqui, é uma perguntas e respostas com Vidura e Uddhava, então é um diálogo muito, muito especial, né, pra gente que está querendo, assim, realmente evoluir na vida espiritual, vale muito a pena, né, ler esse diálogo, realmente tem informações muito, muito especiais para o nosso avanço.
E eu vou lendo um pouquinho e a gente vai falando, porque tem muitas informações importantes, né? E eu queria também pedir para que vocês trouxessem dúvidas, comentários, né, aqui na live, porque a gente fica um pouco desacostumados, né, depois de um tempo, a falar assim na frente do celular, né? Já passou esse período, né, de pandemia. É muito legal que as lives continuaram, mas eu tô mais acostumada a falar presencialmente, né, com as pessoas, então me ajudaria muitíssimo também pra gente ter uma boa troca, assim, de conhecimento, se vocês falassem aqui nos comentários, quisessem trazer perguntas, sua visão, enfim, tá? A gente pode ir trocando também, acho que vai ser bem legal. Então, vou ler aqui o primeiro parágrafo do comentário de Srila Prabhupada para esse verso, tá? Então, ele tá falando assim: os devotos do Senhor são por natureza pacíficos, porque não têm anseios materiais. Uma alma liberada não tem anseios, daí ela não se lamentar. Aquele que quer possuir também se lamenta ao perder sua posse. Os devotos não têm anseios por posses materiais e não têm anseios pela salvação espiritual. Ó, antes da gente começar, só vou falar um pouquinho sobre esse trechinho, né, que o Prabhupada está trazendo aqui. A primeira coisa é isso, né? Que a alma, no seu estado puro, ela não se lamenta por nada, né? A gente vê que na Bhagavad Gita, a primeira coisa que Krishna fala, né, para Arjuna, depois de toda aquela contextualização do campo de batalha, né? Depois que Arjuna viu seus parentes e amigos do outro lado e falou: ó, Krishna, não vou lutar, né? Largou seu arco, ficou ansioso, né? Tremendo, boca seca, tudo aquilo. Depois de tudo aquilo, a primeira coisa, depois de toda a explicação que Arjuna dá para Krishna sobre por que ele não vai lutar, com base em coisas até que são assim, comentários bem valorosos mesmo, né? Depois de tudo aquilo, Krishna falou, a primeira coisa que Krishna falou para Arjuna é que um sábio não se lamenta nem pelos vivos nem pelos mortos, né? E aqui Prabhupada, a primeira frase que Prabhupada está dando para explicar esse verso é justamente isso, né? Aqueles devotos do Senhor que são pacíficos porque não têm anseios materiais. Então, quando a gente está de fato conectado com a nossa verdadeira essência, né, que é como uma alma espiritual, não tem anseios, né? O devoto, ele não teoricamente, né, não anseia, o devoto puro não anseia nem por possuir coisas materiais, né, como está sendo falado aqui, não se lamenta pelas suas posses materiais e muito menos pela salvação espiritual, né? Isso é uma coisa interessante de pensar, né? Porque a gente pode até ter esse paradoxo na nossa cabeça, né? Como que um devoto, uma alma, não anseia, né, por voltar, por salvação espiritual, né? Mas é interessante pensar nisso. Um devoto, né, um devoto puro, uma pessoa que está já avançada nesse caminho de Bhakti Yoga, ele apresenta alguns sintomas de rendição, né, que inclusive são apresentados no Madhurya Kandambini, se não me engano, em algumas escrituras védicas, que falam sobre os sintomas de uma pessoa que está rendida, né? E um desses sintomas, existem vários, né? Vou até pegar aqui alguns para vocês. Existem vários sintomas, né? São 6 ao todo. Aí tem lá que uma pessoa rendida depende exclusivamente de Krishna, não tem aceito o que é favorável, rejeito o que é desfavorável, né? Para o seu processo em consciência de Krishna. E entre outras coisas, né, que fala que o estágio máximo, assim, de uma alma rendida é que ela não deseja nada diferente dos desejos de Krishna, né? Então, quando a gente está nesse estágio de rendição, assim, mais avançado, né, quando uma alma chega nesse processo, ela não vai querer nem a salvação espiritual se não for a cota dela, né? Se não for o que ela tenha que receber. Então, Krishna que sabe, né? A gente tem que confiar que Krishna sabe o que é melhor pra gente. Então, nesse processo de rendição, tem isso, né? Que quando uma pessoa fica muito avançada nesse processo, uma alma está mais avançada, ela entende que Krishna está cuidando de tudo. Então, os desejos de Krishna passam a ser os desejos dela e tá tudo certo, né? Então, não tem por que sofrer, né? Os devotos, os praticantes de Bhakti Yoga pra valer, assim, eles não buscam anseios materiais nem espirituais, né? Só querem servir a Krishna de forma desinteressada, né? De forma que vai agradar a Krishna e que não seja os benefícios para si próprio, né? E sim para Krishna. Então, essa assim, a coisa, o que diferencia a gente, né? A gente vai ver aqui agora dos outros linhas de transcendentalistas, né? Então, aqui o Prabhupada vai continuar falando. Eles estão situados no transcendental serviço amoroso ao Senhor, por uma questão de dever. Aí tá falando dos Bhakti Yogis, né? E não se importam com onde estão ou como têm que agir.
Os karmis, os gyanis e os yogis anseiam todos por possuir alguns bens materiais ou espirituais. Eu estou falando de karmis, são aqueles que trabalham para obter bens materiais, mesmo no sentido mais grotesco assim da matéria, né? Os gyanis são aqueles tipos de transcendentalistas que buscam conhecimento e conhecimento por si só, né? E não vão para o processo, só ficam na parte do conhecimento mesmo. E, né, conhecimento é muito importante, mas também a gente precisa entender o processo, né, de serviço devocional. E aí temos os yogis, que o Prabhupada deve estar falando de linhas de yogis impersonalistas, né? Que acreditam na energia, no Brahman, mas descartam a possibilidade da existência de Bhagavan, né, a pessoa de Krishna. Então, aqui está falando que todos esses karmis, gyanis e yogis anseiam por possuir alguns bens materiais ou espirituais. Os karmis querem posses materiais, os gyanis e os yogis querem posses espirituais. Mas os devotos não querem nenhum bem material ou espiritual. Eles apenas querem servir ao Senhor, em qualquer lugar nos mundos, material ou espiritual, que o Senhor deseje. E o Senhor é sempre especificamente compassivo com tais devotos. Né? Então, essa questão, né, da medida que você se rende, Krishna se doa para você na mesma proporção. Né? Então, essa questão, né, por exemplo, isso é muito comum, né, de ser falado, assim, né, as pessoas até, assim, né, confidencializando aqui para vocês numa rede pública, né? Uma vez eu estava conversando com o meu próprio pai, né? Sobre isso, assim, sobre a questão de Deus e tudo. E aí ele falou assim, se Deus é tão bom, por que as criancinhas morrem, né? Por que uma vez eu vi um incêndio numa creche, matou tantas crianças, né, e tal. Enfim, entrei nesse assunto para dar um exemplo, mas vou puxar para outro exemplo. Enfim, a gente sempre conversa sobre essa questão de que Deus sabe o que é, né, melhor pra gente, né? Então, de fato, aquela alma tá no corpo de criancinha, mas aquela alma já existe há, nem sei, incontáveis vidas, né? Uma alma eterna, né? Então, nesse momento tá nesse corpo e a gente nunca sabe o que pode ser no futuro, né? Então, de fato, é importante a gente aprender a confiar em Krishna. Mas estava falando sobre isso porque, na verdade, tá falando aqui que Krishna é sempre especificamente compassivo com os devotos, né? Mas não é que Krishna escolhe apenas os devotos, né? Como o sol, a gente sempre pode comparar, né, trazer essa analogia de Krishna como sendo como o sol, né? O sol, ele tá aqui para todo mundo, inclusive tá entrando aqui na minha janela um pouquinho, né? E tá aí para todo mundo. Mas algumas pessoas escolhem se esconder do sol, né? Não pegar essa energia do sol que é tão vital, né? E é isso que acontece. Os devotos normalmente se expõem completamente a essa energia vital do sol, né? E algumas outras pessoas que ainda não estão nesse caminho acabam se escondendo um pouco, né? Do calor do sol. Então, a bondade de Krishna, a misericórdia de Krishna está aqui para todo mundo, né? Mas ele tá dando mais atenção para quem deseja se expor mesmo a isso, né? Não sei se tem muito a ver com o exemplo das criancinhas que eu falei. Eu achei que ia dar certo, mas acho que não, não deu tão certo assim, né? Mas deu pra entender, né? Marcos Maria Branquinho falou né, só que eu não entendi o porquê do né. Escreve aí, Marcos, por que você escreveu né aí pra gente entender e conversando, tá? Então tá, vamos passar pro próximo parágrafo aqui então. Aí Prabhupada continua falando assim: os karmis, os gyanis e os yogis têm mentalidades particulares dos modos da natureza, de maneiras que são chamadas itara, ou não devotos. Esses itaras, incluindo até mesmo os yogis, às vezes perseguem os devotos do Senhor. Aí Prabhupada vai dar alguns exemplos aqui, né, desses yogis que têm um caminho legal, assim, mas ainda não atingiram a perfeição, né? Então ele vai falar assim, Durvasa Muni, um grande yogi, perseguiu Maharaj Ambarisha, porque este era um grande devoto do Senhor. Aí depois fala, o grande Karmi e Gyani, Hiranyakashipu, perseguiu seu próprio filho Vaishnava Prahlada Maharaj. Não sei se todo mundo conhece essa história, eu vou brevemente falar para vocês quem é Durvasa Muni e Hiranyakashipu, tá? Porque eu não sei se, né, todo mundo aqui já conhece. Então, Durvasa Muni era um grande yogi, né, como está sendo dito aqui, um grande sábio, todo mundo era muito devotado, assim, devotado no sentido de respeito mesmo, né, a ele. Mas em determinado momento ele chegou num reino onde Maharaj Ambarisha, que era um grande rei,
estava promovendo um jejum de muito tempo, assim, com todo o seu reino, para agradar, né, a suprema personalidade de Deus, Krishna. E ele chegou, faltava acho que um dia mais ou menos, para acabar o jejumzão, assim, né? E aí ele tava com fome, ele queria comer. E aí aconteceu de que Maharaja Barisha falou pra ele, olha, a gente tá fazendo um grande jejum e tal, e deu um copo de água pra ele, né? Porque água, na verdade, fala que quebra e não quebra jejum ao mesmo tempo, né? Então, depois podem, se o Prabhupada Vilma quiser contribuir aqui, né, com a história, mas eu sei, pelo que eu lembro, Maharaja Barisha, Durvasa Muni fica muito bravo e persegue, né, Maharaja Barisha, enfim, depois ele tem que se retratar. E aí depois a gente tem aqui o outro grande exemplo, que é de Hiranyakashipu, que é o pai de Prahlada Maharaja, que é o devotinho, né, e aí a gente sabe dessa história, que Hiranyakashipu é um grande rei, né, malévolo, recebe uma bênção de se tornar quase que imortal, né? Ele acha que tá tudo certo, que ele vai ficar, né, vai conseguir escapar, assim, de cumprir, né, com as responsabilidades dele. Mas aí Krishna arruma um jeito e vem como Nishinradeva, né, metade homem, metade leão, para salvar seu devotinho para lá. Então aqui tem alguns exemplos, né? Nas escrituras a gente tem muitos outros exemplos de como Krishna sempre vem para quando surgem esses atritos, né, com seus devotos puros. Aí vamos ler aqui. Há muitos exemplos dessa perseguição pelos itaras aos pacíficos devotos do Senhor. Quando ocorre esse atrito, o Senhor, por sua grande compaixão para com seus devotos puros, aparece em pessoa, acompanhado por suas porções plenárias que controlam o Mahatattva. Então Krishna vem na própria pessoa dele, né, para restaurar a paz para os seus devotos mesmo. Então, o Senhor está em toda parte, tanto no domínio material quanto no domínio espiritual. E ele aparece por causa de seus devotos quando há atrito entre seu devoto e o não devoto. Assim como a eletricidade é gerada pelo atrito da matéria em qualquer parte, o Senhor, sendo onipenetrante, aparece por causa do atrito entre devotos e não devotos. Quando o Senhor Krishna aparece numa missão, todas as suas porções plenárias o acompanham. Quando ele apareceu como o filho de Vasudeva, houve divergências de opinião sobre sua encarnação. Alguns diziam, ele é a suprema personalidade de Deus. Alguns diziam, ele é uma encarnação de Narayana. E outros diziam, ele é a encarnação de Kshirodakashayi Vishnu. Mas na realidade ele é a suprema personalidade de Deus original. Krishnastu Bhagavan Swayam. E Narayana, os Purushas e todas as outras encarnações o acompanham para funcionar como diferentes participantes de seus passatempos. Mahadansha Yukta indica que ele é acompanhado pelos Purushas, que criam o Mahatattva. Isso é confirmado nos hinos védicos Mahantam Vibhum Atmanan. Então, nesse parágrafo, né, a gente está vendo aqui uma descrição de como foi, né, como que as pessoas pensavam, o que as pessoas achavam, né, ficavam assim especulando sobre quem era Krishna de fato, né, porque Krishna, assim como diz a rainha Kunti, né, Krishna é muito... qual é a palavra que ela usa? Não é desorientador. Enfim, esqueci a palavra que a rainha Kunti usa, mas vou lembrar daqui a pouco. Mas então Krishna ele é complexo de entender, né? Não é tão fácil. Então, nos versos anteriores, né, estava até lendo os versos para contextualizar, né, a leitura para vocês. Nos versos anteriores, até fala, né, acho que Uddhava fala para Vidura sobre a diferença da compreensão que tinham os Yadavas, né, que são a família de Krishna, a família em que Krishna nasceu, de fato. Krishna tem uma família biológica, uma família adotiva, né? Não sei se todo mundo conhece. Mas, então, na família biológica de Krishna, né, biológica, entre aspas, assim, a gente tem Devaki e essa família dos Yadavas, da qual faz parte, né? Isso, desconcertante, obrigada, Paulo José. Desconcertante, isso aí. Isso, Rainha Kunti fala que Krishna é desconcertante, essa é a palavra. Então, Krishna é desconcertante para todo mundo, não só pra gente, né, aqui em 2023, né? Krishna é desconcertante em qualquer lugar onde ele esteja, né? Porque é muito complexo, como que você entende, né, algo tão grande, tão infinito?
Então, os Yadavas, essa família biológica de Krishna, eles não compreendiam Krishna como sendo a pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus. Eles entendiam Krishna como sendo a super-alma. Eles se referiam a Krishna como Vasudeva. Vasudeva significa aquele que está em todos os átomos, né? E Krishna, ele tem 3 aspectos, né? A verdade absoluta, ela tem 3 aspectos. A gente já sabe disso, né? Mas vamos relembrar para sempre ficar na nossa mente. Então, a verdade absoluta, ela tem o aspecto Brahman, né, que é essa energia, a energia que dá vida a todas as coisas, né, que dá forma a todas as coisas, né? De certa forma, a gente nunca está distante de Krishna, porque Krishna é tudo, né? Esse Brahman, essa energia de Krishna é o que está nos rodeando o tempo todo, né, em cada átomo, assim. Então, a gente tem toda a matéria sendo formada e essa matéria faz parte da energia de Krishna, né? E a gente tem a super-alma, que também chama de Paramatma, né? O nome em sânscrito, que é o aspecto de Krishna localizado no coração de cada entidade viva, né? O que faz as entidades vivas terem, assim, esse senso de seguir, né? Para onde tem que seguir. Principalmente a super-alma está ali como um espectador, assim, que também dá algumas dicas, né? Dependendo do quanto você se abre para isso, né? E essa assim, a super-alma é a meta dos yogis, assim, principalmente yogis impersonalistas, eles querem essa conexão com a super-alma. Mas a gente sabe que tem um aspecto da verdade absoluta que é Bhagavan, que é a própria pessoa de Deus, né? A pessoa original, Krishna, e que tem muitas formas, tem muitos nomes, tem muitas qualidades, né? E essa Bhagavan que a gente deve procurar, né? A gente deve querer saber quem é Bhagavan e como que ele age, como que ele né, como que ele vive, o que ele faz, né? Porque Krishna Bhagavan é muito ilimitado, desconcertante, né? Então a gente, para entender algo tão grande, é muito complexo. Então os Yadavas, eles entendiam que Krishna era Vasudeva e era a super-alma. Eles não tinham acesso a Krishna como Bhagavan, a pessoa suprema, a personalidade de Deus suprema, porque eles eram muito eruditos, eles tinham muito conhecimento. Então ficavam na coisa do conhecimento e não viam Krishna como sendo Bhagavan. Já em Vrindavana, né, que é a família adotiva de Krishna, né, onde tem Yashoda, Nanda Maharaj, adotiva também entre aspas, né, a gente sabe que sim, tudo um passatempo, né, tô falando aqui entre aspas, assim, pra gente entender. Então, em Vrindavana, nesse momento onde Krishna viveu com a sua família adotiva, né, Nanda Maharaj, Yashoda, seu irmão, que é uma própria expansão dele mesmo, né, Balarama. Então, essas pessoas todas, as gopis, os gopas, que são as expansões, né, são aparições que vêm da própria energia interna de Krishna, energia espiritual mesmo, né? Os acompanhantes, assim, os amigos de Krishna do mundo espiritual vêm com ele para fazer esses passatempos, né, em Vrindavana. E essas personalidades, elas nem viam Krishna como super-alma, como Brahman. Não viam Krishna nem como sendo o próprio Deus, né? Eles viam Krishna como alguém que eles amavam profundamente, né? E queriam se relacionar com ele da melhor forma possível, dando tudo que eles tinham, né? Então, tem até a descrição de que quando o Krishna ia embora, as gopis ficavam perseguindo ele com os olhos, né? Porque elas eram, assim, muito recatadas. Então, elas nunca conseguiam ficar longe de Krishna. E não faziam isso pensando no que Krishna pode me suprir. Elas faziam com a intenção de como eu posso servir mais a Krishna, né? Então, é realmente uma coisa bem, bem profunda, assim. É um conhecimento que poucas pessoas têm. E eu queria compartilhar uma coisa com vocês, né? Agora que eu tô, assim, me sentindo mais em casa aqui já. Sobre a Bhagavad Gita, né? É bem especial, né? Pensar nisso, de como Krishna fica protegendo os seus devotos, né? Quando ele vê que os devotos precisam da sua atenção, principalmente os devotos puros, né? E eu tava refletindo nisso, nessa coisa de ser mesmo reciprocidade, né, de Krishna. Porque há pouco tempo a gente teve uma presença do Maharaj Dhanvantari aqui no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga em São Paulo, e ele, como todo mundo sabe, assim, é uma grandiosa alma, né, muito estudiosa, muito inteligente, né, extremamente importante, né, para a consciência de Krishna. E ele falou, né, ele trouxe a explicação do estudo do Bhaktishastra, né, de Buridjana Swami, um método que foi estabelecido para a compreensão da Bhagavad Gita de uma forma acadêmica bem interessante, não só acadêmica, mas lógica mesmo, assim, né?
E aí ele fala sobre isso, da Bhagavad Gita ser dividida em 3 grandes partes, que todo mundo já sabe, isso é uma coisa bem comum de falar, né? E 3 grandes sessões, né? Mas ele trouxe uma coisa muito interessante que foi... Deixa eu até pegar aqui minha anotação para compartilhar com vocês direitinho, né? Que foi sobre as personas, né? Que Krishna tenta despertar, né? Demonstrar através de cada uma dessas 3 sessões, grandes sessões temáticas da Gita, né? Então, por que eu tô falando isso, né? Porque pra mim, ouvindo ele falar sobre isso, me pareceu um trabalho por projeto, né? Eu sou professora, eu trabalho numa escola que trabalha por projetos, e a gente tem 3 perguntas, né? 3 coisas que norteiam o nosso projeto até chegar num produto, né? Que a primeira coisa é o que eu vou fazer, aí a segunda é como eu vou fazer, e a terceira coisa é pra que eu vou fazer, né? Então, o Krishna, assim, a percepção que eu tive, né, vocês podem até contribuir com essa percepção, mas a percepção que eu tive, né, é que com essas personas que são apresentadas na Bhagavad Gita, Krishna estava conduzindo esse projeto dele, visando ao produto que é um devoto puro. Eu vou falar para vocês quais são as 3 personas de cada capítulo, né? De cada sequência. Então, no capítulo 1 ao 6, a gente tem o primeiro arquétipo, né? Arquétipo, essa palavra, arquétipo... arquétipo é a palavra, né? Que é o arquétipo do sábio de mente estável, né? Então, Krishna vai conduzir esses capítulos, né? Do 1 até o 6, de uma forma que a gente compreenda como que um sábio de mente estável se forma, né? Então ele vai falar, primeiro, o capítulo 2, por exemplo, vai falar sobre Sankhya Yoga, que é muito importante, né, pra gente compreender a natureza material, as características da alma, né? Depois ele vai falar sobre Karma Yoga, que é muito importante para entender, né, como a gente lida com os eventos que acontecem no mundo, né, no geral na nossa vida, e como lidar com tudo isso sabendo que tem algo a mais, que não é só, a gente não tá aqui só pra sofrer, né, ou só pra ficar feliz de vez em quando, tem algo além disso, né. E aí nos próximos capítulos vai falando, ele chega na Dhyana Yoga, no capítulo 6, que é o capítulo que fala sobre meditação, né. E aí ele vai dar a carta, assim, a cartinha pra Arjuna entrar na próxima sequência didática, assim, né, na próxima sequência de 6 capítulos, onde ele vai falar, onde vai ser induzido, né, o pensamento desse arquétipo de uma pessoa que pensa em Krishna dentro de si, né? Então, no capítulo 6 até o capítulo 12, essa persona, esse arquétipo da pessoa que pensa em Krishna dentro de si, né? Então ele vai falar ali, a gente sabe que nessa sequência do 10 ao 12 a gente tem o capítulo 7 que fala os tipos de pessoas que se aproximam de Krishna, né? Tem o capítulo 8, 9, 10 que falam sobre características do próprio Krishna, principalmente no capítulo 10, né? Fala bastante sobre características de Krishna, vai falar, né, as comparações, assim, coisas que servem pra gente entender, né? Por exemplo, ele fala dos peixes, eu sou o tubarão, né? Das montanhas, eu sou os Himalaias. Ele vai falando coisas assim pra gente entender quem ele é de fato, né? Porque ele é muito grande, né? Krishna é muito grandioso, desconcertante, né? Então, ele vai mostrando como você pensar nele dentro de si, né? Como pensar em Krishna dentro de si. E por último, ele vai chegar nessa última sequência do capítulo 13 ao 18, né? Que ele vai falar sobre devoção imaculada, né? Como você despertar, como esse arquétipo, né, da pessoa que tem devoção imaculada. Vai falar lá sobre os tipos, né, os modos da natureza. Aí ele fala sobre as atividades dentro de cada modo da natureza material, esclarece muitas coisas. No capítulo 18 ele faz o fechamento, que é muito parecido com o capítulo 2, né, só que agora é mais maduro assim também. Então, maduro no sentido de que ele já falou muita coisa para Arjuna, né? Então ele chega lá nesse capítulo finalizando tudo, e é um resumão de novo, né? Então, essa coisa da devoção imaculada. Então, o caminho que eu pensei, assim, né? Se Krishna fosse assim... Krishna é um educador, né? Supondo que Krishna seja um educador que trabalha por projetos. Eu pensei, assim... que essa primeira persona, esse primeiro arquétipo que Krishna cria, do devoto de mente estável, é o que a gente deve fazer, né? Então a gente deve se tornar um devoto de mente estável, né? Daí vai falar, né? Então esse é o primeiro passo. O que a gente quer? Se tornar um devoto de mente estável. Aí como a gente quer fazer isso, né? Aí a próxima sequência vai falar sobre pensar em Krishna dentro de si. Para se tornar um sábio de mente estável, você precisa pensar em Krishna dentro de si, porque você vai entender
né, que Krishna está cuidando da sua vida, né, está te conduzindo, e que tudo isso que a gente está vivendo nesse mundo material é aprendizado mesmo, é uma escola tudo isso, né, que o real não é isso, aqui é passageiro, ilusório, que serve como uma escola pra gente, né, pra gente entender coisas que a gente não entenderia se não estivesse estudando na escola, né. Então, como, né, o que, para que, o que, como e para quê, né. Aí a terceira coisa para quê, né? A terceira coisa, esse para quê, é desenvolver, então, devoção imaculada. Então, a gente vai pensar em Krishna dentro da gente, né? A gente se torna um sábio de mente estável, pensa em Krishna dentro de si, para que essa devoção imaculada aconteça. E qual que é o produto, né, desse nosso projeto, assim, do projeto de Krishna, né? O produto é um devoto puro, né? A gente quer se tornar devoto, nós queremos nos tornar devotos puros, né? Queremos não ter desejos diferentes dos desejos de Krishna, aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável para o serviço a Krishna, fazer tudo isso para se tornar um devoto puro. E depois de todo esse processo, né, que a gente passa assim milhares, milhões de vidas, né, para alcançar, né? É impossível que Krishna não esteja sempre pronto para nos proteger, né? E Krishna é tão bondoso que nem é só no final do processo que ele faz isso, né? No meio do processo também Krishna faz, né? Então, assim como um educador. Então, eu sou professora, eu nunca consigo... ultimamente eu tenho visto muito Krishna assim, agindo dessa forma também, né? Na verdade, tudo o que se sabe vem da verdade absoluta, que é Krishna, né? Então, o educador fundamental, assim, primordial, é essa pessoa que se preocupa mesmo com os seus estudantes, seus alunos, né? E guia eles dentro de um processo até chegar numa reta final, numa meta final, né? Então, a gente está vendo aqui, né? Krishna tem esses devotos, né? Esses devotos que Prabhupada citou são devotos que a gente chama de Nitya Siddhas, né? Que eles estão sempre com Krishna, eles nunca abandonam, né? Eles nunca largam Krishna. Né, são almas eternamente liberadas. Mas nós que somos almas condicionadas, né, eternamente condicionadas, Nityabada, na verdade a gente é isso, né? Krishna vai nos protegendo, nos colocando na linha de diferentes formas, né? Então, não sei se deu para entender, eu espero que sim. Mas vou só ler aqui os comentários e daí a gente lê o último parágrafinho aqui do texto, né? Significado de Srila Prabhupada. Peraí. Então, aqui o Paravyoma... Ramanti, Hare Krishna, tudo bem? Aí tinha aqui um comentário do Paravyoma Prabhu, que acho que agora ele colocou aqui pra gente a história de Durvasa Muni, que eu acabei esquecendo, né? Aí ele falou aqui... Ué, cadê? Ai, tá sumindo os comentários, não sei o que aconteceu. Ixi, sumiu. Aqui, não... Aqui, voltou. O rei fazia jejum completo e chegou o momento de quebrar o jejum quando Durvasa Muni chegou com centenas de seus discípulos. O rei tinha que seguir a etiqueta de não comer antes de um visitante e, ao mesmo tempo, quebrar o jejum na hora prescrita. Ai, cadê? Opa, peraí. É difícil mexer aqui no celular, né? Durvasa preferiu tomar um banho de rio antes de comer, então o rei bebeu água. Entendi, confundi com um passatempo que tinha com Draupadi de Yudhishthira, né? Durvasa preferiu tomar um banho de rio antes de comer, então o rei bebeu água e quebrou o jejum, mas não quebrou essa etiqueta. Daí foi que Durvasa ficou bem bravo, né? Daí Krishna protegeu. Ramanti falou, gosto muito dos esclarecimentos da Gopi, eu que agradeço. Eu gosto de falar, mas às vezes é isso, né? Como a gente não tá se vendo olho no olho, é um pouco mais difícil. Aí a Skonryu perguntou qual seria o propósito de alguém tornar-se um devoto puro de Krishna, quais seriam os benefícios. Muito bem. Então, é isso, né? A gente pensar nisso, como se tornar, qual seria o propósito, né? O que é se tornar um devoto puro de Krishna, né? O que seria isso, assim? Se a gente para pensar, né, uma alma espiritual, quando ela age como uma alma espiritual, de fato, né, na sua essência, ela está agindo como um devoto puro de Krishna, que a gente sabe que a alma, ela é 100% devotada a Krishna, né, porque a alma tem consciência de tudo, então ela sabe qual é o propósito, né, a alma, ela é Satitananda, ela é plena de conhecimento, ela é sempre feliz, bem-aventurada e eterna, e a gente sabe que a alma,
ela sabe qual é a meta, né? O que ela tem que fazer. Mas quando a gente está preso num corpo material, físico, grosseiro, com várias camadas, né? Ego, enfim, várias camadas que prendem, que fazem com que a alma não enxergue, né? De fato, com clareza, assim. Então, dessa forma a gente acha que a satisfação deve ser pessoal nossa, né? Então a gente fica buscando nos satisfazermos o tempo todo, né? E aí a gente sabe que nessa natureza material não tem satisfação completa, né? A gente sabe que a natureza material, ela é completamente o contrário de tudo que a alma é, né? A natureza material é Asat, Atit e Nirananda. Ela não é eterna, ela não é plena de conhecimento, não é bem-aventurada, né? Então a gente fica buscando aqui o que a gente nunca vai encontrar, né? Fica buscando na matéria o que a gente nunca vai encontrar. A gente quer eternidade, mas as coisas morrem, né? E aí a gente sofre, chora, fica triste, fica de luto, né? O emocional fica abalado. Às vezes só o fato de pensar que vai morrer já deixa a pessoa super mal, né? Com o emocional super abalado, né? E Asat, Atit e Nirananda, né? Então, essa coisa da gente também não ter conhecimento pleno, a gente fica sempre querendo saber o que tem que fazer e tal. E aí, às vezes, vai atrás de pessoas que estão perdidas também. Então, fica assim uma coisa meio bagunçada, né? Porque a gente vê muitas pessoas seguindo pessoas que não têm conhecimento nenhum só porque elas querem saber algo, né? Então fica nessa coisa complexa, né? Então nesse mundo a gente sofre muito, né? Não estamos em casa, não estamos nos relacionando com como realmente nós somos, né? Com a nossa verdadeira natureza. Os benefícios de se tornar um devoto puro de Krishna é isso, né? A gente volta a viver com Krishna. Nesse momento, a alma que está presa no corpo, ela não precisa mais de um corpo, né? Quando ela tem plena consciência de Krishna, ela não precisa mais de um corpo, porque ela não tem mais karma, né? Uma alma pura, né? Ela não tem mais karma, ela não age mais para satisfação pessoal dela, né? Ela age a serviço de Krishna. Então, os frutos das atividades dela, sejam eles bons ou ruins, não são dela, né? São de Krishna. Então, ela não tem mais o que pagar, né? E aí, por isso, não tem mais que formar um corpo. O corpo material, ele só é formado de acordo com o seu karma, né? O que você tem que ainda viver de acordo com as suas ações que você já teve até aqui, boas ou más, né? Às vezes a pessoa tem um ótimo karma, mas às vezes ter um ótimo karma, ser uma família super rica, super belo, né? Não é uma grande jogada também não, né? Porque fica assim enredando cada vez mais na matéria, não faz muito sentido, né? Então, assim, o que eu vejo assim né, que as escrituras falam também, o que eu sei das escrituras, também sou bem jovem, né, na consciência de Krishna, é isso, né, a gente poder ter essa consciência clara, né, de que estamos aqui como servos de passagem mesmo, e que em algum momento a gente vai ter que voltar ao lar e aí se esforçar para isso, e quando nesse momento de atingir essa posição de devoto puro de Krishna, a gente voltar a viver com Krishna em Goloka Vrindavana, né, junto com o próprio Krishna, participar dos passatempos de Krishna. Aqui tem até umas fotinhos, ó. Aqui Krishna em Govardhan, aqui tem a fotinho de Radha Shyama-Sundar, né, Sr. Chaitanya. Tudo isso serve, né, eu ouvi isso uma vez de um irmão espiritual meu e eu sempre falo isso, que eu acho muito bom, que serve como se fossem flyers de alguma agência de viagem, né, que daí mostra pra você, assim, o que você vai encontrar lá, né? Por exemplo, você vai pra Paris, você sabe que você vai encontrar lá Torre Eiffel, né? Você vai pra outro lugar, você sabe o que você vai encontrar. E aqui são flyers, né? Se você for para o mundo espiritual, você vai encontrar Krishna e seus amiguinhos, todos brincando, felizes, sem ansiedade, né? Erguendo uma colina, ou tomando leite das vacas, ou, sei lá, fazendo muitas coisas lindas, né? E sem ansiedade, com muita alegria, muita felicidade, muita paz no coração, né? E Krishna fala, como existe felicidade sem paz, né? Uma pergunta. Então, quando a gente está, de fato, em paz, a gente pode ser feliz. A gente só pode ser feliz quando está em conexão com Krishna, né? Que é a fonte de toda a felicidade. Deixa eu ler aqui o último paragrafinho do nosso significado dado aqui por Srila Prabhupada. E aí depois a gente já finaliza, né? Então, o último parágrafo, Prabhupada fala assim: o Senhor Krishna apareceu, assim como a eletricidade, quando houve um atrito entre Kansa, Vasudeva e Ugrasena. Vasudeva e Ugrasena eram devotos do Senhor, e Kansa, um representante dos Karmis e dos Gyanis, era um não devoto. Compara-se Krishna, tal como ele é, ao Sol.
Ele apareceu inicialmente do oceano do ventre de Devaki e gradualmente satisfaz os habitantes dos locais que rodeiam Mathura, assim como o sol alenta as flores de lótus pela manhã. Após subir gradualmente até o meridiano de Dwaraka, o Senhor se pôs como o sol, deixando tudo na escuridão, como foi descrito por Uddhava. Srila Prabhupada Ki Jai. É muito bonito, né, essa comparação de Krishna como o sol. Então, se a gente para observar, né, que nesse passatempo de Krishna, há 5.000 anos, ele nasceu de Devaki, num momento de grande atrito, né, do pai de Krishna, Vasudeva, e o rei Ugrasena, que era um rei muito piedoso, mas tinha tido um filho muito malévolo, que era Kamsa, que queria destruir todo mundo, tudo e todos que não estivessem satisfazendo os seus próprios desejos, né? Os próprios desejos de Kamsa. E aí Krishna veio para restaurar tudo isso, para trazer a paz de volta para todo mundo, né? E aí nesse nascimento de Krishna, ele fez muitas coisas maravilhosas e a gente pode ter acesso nas escrituras, né? No Bhagavata, no Bhagavad Gita, no livro de Krishna. E é isso. E Krishna não veio só dessa vez, né? Ele nasce a cada um dia de Brahman em um lugar diferente do universo, né? Então, nesse exato momento, Krishna pode estar executando seus mesmos passatempos em outro local, mas nesse exato momento a gente tem Krishna executando um passatempo aqui também com a gente, que é o passatempo onde a gente canta o Mahamantra Hare Krishna, né? Harinam Sankirtan. Esse mantra, ele é uma aparição do próprio Krishna, foi trazido aqui por Chaitanya Mahaprabhu, para que Krishna nunca nos abandonasse de fato, né? Krishna nunca nos abandona. Ele vem através do mantra Hare Krishna, porque é dito que nessa era, né, que Krishna veio, em Dwapara, ele matava um demônio a cada, sei lá, demônio assim, personalidades não divinas, né? A cada, sei lá, horário, assim, no dia, né? Fala que todos os dias, ao meio-dia, Krishna tinha que lutar com uma personalidade dessas, né? Mas essa era de Kali Yuga que a gente tá vendo é o tempo todo, né? O bem e o mal, eles vivem dentro da gente, então é o tempo todo o mal querendo lutar, né? E aí Krishna tem que estar o tempo todo lutando com esse mal dentro da gente, então o Mahamantra Hare Krishna, ele serve pra isso, pra gente estar o tempo todo lutando contra as nossas características não divinas que querem ganhar, né? A nossa batalha, né? A vida é uma batalha. Então, a gente precisa estar alimentando, né, nossa consciência de Krishna, né, com o Mahamantra Hare Krishna, com os ensinamentos das escrituras, né, e é muito legal a gente poder pensar nisso, que Krishna está aqui para nos salvar, né, o tempo todo, tá? Para nos ajudar a saber o que fazer. Então, acho que é isso. Agradeço o convite, agradeço a paciência de vocês comigo. Se quiserem comentar alguma coisa também podem falar. E desejo um ótimo final de semana, ótimas festas aí a todos. E todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Só ver se não tem mais ninguém que vai querer falar alguma coisa. A gente já finaliza. Acho que é isso, né? Então tá. Hare Krishna.